Olá pessoal, alunos, alunas do Projeto ETA. Estamos iniciando então aqui a nossa primeira aula de exposição diretamente no livro. O material que iremos trabalhar, Paulo Anglada, Introdução à Pregação Reformada. E nós iremos começar justamente no capítulo 2 desse livro para falarmos sobre a história da pregação. Então seja bem-vindo mais uma vez ao Projeto ETA, a essa aula de hoje. Vamos ver então o nosso primeiro slide para começarmos a nossa exposição. Em nossa primeira aula, vamos iniciar com a pregação no Novo Testamento, para compreendermos à luz das Escrituras o estilo ou estrutura da pregação nos tempos mais antigos registrados na Bíblia Sagrada. Essa abordagem histórica é necessária para que venhamos perceber de onde os estilos da pregação se originam. Então, de fato, meus queridos, é uma aula realmente introdutória sobre essas questões da pregação, para entendermos melhor, na verdade, a origem da pregação em si. Por isso é muito importante observarmos com atenção, não é? Para que venhamos ter uma base histórica para entendermos melhor a pregação. Partindo então para o nosso segundo slide, o primeiro fato ao estudarmos a pregação no Antigo Testamento é o caráter progressivo da revelação bíblica. A revelação bíblica quanto ao culto e à pregação é progressiva, assim como a revelação geral. Isso significa que a pregação, assim como o culto e a revelação em geral, tem a mesma essência, mas vai tomando formas mais claras, sofrendo certas evoluções, pois a pregação segue a revelação, assim como o culto. Uma das coisas que é importante nós observarmos nessa aula, para o entendimento, né, do que vem a ser pregação, historicamente falando, entendendo o seu desenvolvimento, é compreendermos que a pregação, não é? Ela tem essa estrutura, na verdade, ou tem essa base que acompanha a revelação. Nós aprendemos em teologia, não é, que a revelação de Deus ela é progressiva. Ou seja, Deus começou a revelar no passado de uma maneira um pouco mais simplificada, tratando, é claro, do Evangelho, mas ele foi, dia após dia, no desenvolvimento, na verdade, da nação dele, do povo dele, certo? Ele foi revelando pouco a pouco a sua vontade, a forma correta de cultuar, o propósito em si, por exemplo, tornando mais claro a questão da promessa da vinda do Messias. Então nós percebemos a estrutura bíblica teológica, onde nós percebemos de maneira muito clara a revelação sendo progressiva. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não estamos enxergando ali, não podemos enxergar ali uma outra religião. O que nós podemos enxergar é o início da revelação. Não é? Observe que Deus revela o Evangelho já ali, certo, no Éden, quando Adão e Eva caem, pecam contra o Senhor. Deus promete aquele que seria a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, não é? Deus trata ali, é o proto-evangelho, como nós chamamos em teologia, e ele vai revelando isso, toda a questão do sacrifício, não é, que Adão também já aprende com Deus, não é? E vai desenvolvendo, na verdade, né? Ensinou para seus filhos, e assim por diante, tudo isso vai mostrando um caráter progressivo, não é? Então, você percebe que tem um início muito claro acerca do evangelho ali, só que de uma maneira bastante embrionária ainda, né? Proto-evangelho mesmo. Mas quando chega, por exemplo, nos patriarcas, já dá uma avançada, não é? Então aquilo que foi revelado já depois da queda torna-se um pouco mais claro, não é? E depois, quando chega o período, não é, do período ali de Moisés, quando Deus usa Moisés para libertador do povo, como libertador do povo, e institui, transforma de fato aquele povo em uma nação, em uma teocracia, nós percebemos que fica muito mais claro, certo, a questão da revelação. Fica muito mais clara essa questão, e para que as pessoas, o povo de Deus, pudesse entender a revelação, nós percebemos que tudo ali era muito simbólico, muito didático, para ensinar de maneira mais profunda o que tudo aquilo significava, não é, apontando no caso para Cristo. Ou seja, a revelação vai progredindo. Assim também ela avança um pouco no período monárquico, não é? Depois no período dos profetas em si, certo? Até chegar no Novo Testamento, onde nós percebemos quando a promessa é cumprida e o Cristo vem. Então a revelação ela segue esse padrão. É o que o autor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 1, ensina de maneira muito clara, certo? Que no passado, não é? Anteriormente, Deus havia falado aos pais pelos profetas, né? Havia falado de muitas formas, de muitas maneiras, na verdade, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, não é? Por Cristo. Então nós percebemos um caráter progressivo na revelação. Muito bem, a pregação, então, ela acompanha
justamente esse formato. A pregação, ela vai também se tornando mais clara, vai acompanhando a progressividade ou a progressão da revelação. Isso é muito importante para entendermos. Chegando então agora no nosso terceiro slide. A segunda questão de importância para a observação é: depois da queda, o relacionamento direto entre Deus e o homem natural não seria mais possível. A pecaminosidade humana criou uma barreira entre o homem e o Deus Santo. Formas externas de culto, prefigurando a obra sacrificial redentora de Cristo, teriam que ser empregadas para tal. E Deus começa a separar e empregar pessoas para mediar bilateralmente essa relação divino-humana. Importante não é, quando Paulo Anglada ele cita isso no seu livro, para que nós venhamos compreender na verdade que a questão da pregação em si é algo que vem depois da queda, pois não havia necessidade nenhuma de ter mediadores ali no Éden, por exemplo, antes da queda, porque Deus tinha aquele contato direto com o homem, não é, com Adão e com Eva. Então assim, não havia necessidade de mediadores ou de pessoas que pudessem anunciar, certo, os oráculos do Senhor, a sua vontade, a sua palavra, a sua revelação. Então, porque não havia pecado, o homem não tinha essa separação, não era pecador ainda, não havia sido separado por causa do pecado, então não se tinha uma necessidade de pessoas ou qualquer outro ser, um anjo, por exemplo, estar pregando ou ensinando a vontade de Deus, porque Deus se relacionava diretamente com o homem. No nosso quarto slide, então, nós aprendemos o quê? Que a revelação, no caso a pregação é uma necessidade pós-queda, pois a função da pregação é a transmissão da vontade divina. Inicialmente, o pregador tinha o papel de mediação, sendo que a revelação era oral. Aprendemos no livro que o culto realizado para Deus no início era familiar. Os patriarcas, líderes das famílias ou clãs, eram responsáveis, por oferecer o sacrifício e pelo ensino da vontade de Deus. Eram eles, legalmente, os sacerdotes antes da instituição do sacerdócio levítico, e como tal, eram os pregadores da palavra de Deus. Muito bem, tendo em vista então que a pregação ela tem essa função, na verdade, esse objetivo, que é o anúncio da vontade de Deus, ou seja, revela a vontade de Deus, a pregação que se constitui nisso, certo? A maneira com que Deus ordenou para que a sua verdade seja revelada, fosse revelada, desde o passado até aqui. E o fato é que nós percebemos então, não se havia uma necessidade, certo, de se haver pregadores ou mediadores antes do pecado. Nós percebemos então que a mediação ou a pregação, temos que entender a pregação aqui, é uma necessidade pós-queda, justamente porque o homem perdeu esse laço com Deus, ele quebrou por meio do pecado essa aliança com Deus e foi expulso então da presença de Deus, sendo expulso ali do Éden. Então agora, para que o homem tenha contato real com Deus, ele precisa obedecer a certos padrões que o Senhor estabelece, de culto, por exemplo, certo? E a obrigação do homem agora é transmitir então a vontade de Deus para os seus familiares. Adão então, por exemplo, ele teve que transmitir para os seus filhos. Caim e Abel, eles tinham conhecimento de como cultuar a Deus, de como Deus recebe o sacrifício, certo, por meio do seu pai Adão. E nós percebemos de uma maneira muito nítida, na verdade, quando a gente observa, por exemplo, a forma com que os dois irmãos ali, Caim e Abel, ofereceram sacrifício, não é? Percebemos então que Abel, por exemplo, ele trouxe sacrifício a Deus, certo, de uma maneira semelhante ao que o pai dele aprendeu com o próprio Deus, quando no Éden eles caem, se cobrem, tentam fugir, se esconder de Deus e se cobrir com folhas de figueira. O próprio Deus não aceita aquela atitude deles, de uma atitude sinergista, vamos dizer assim, de tentar se justificar diante de Deus. E o próprio Deus é quem faz o primeiro sacrifício. Não está registrado explicitamente no texto, mas é o que está implícito no texto, porque ali Deus cobre eles com pele de animais. Ou seja, se é citado animais, cobrir com pele de animais, de verdade, literalmente, como o texto está nos mostrando, então quer dizer que Deus fez o primeiro sacrifício, certo? Já ensinando a Adão, pregando ali o proto-evangelho, qual seria a forma que o Adão se relacionaria com Deus. Então Adão tinha a função, a partir daí, de ser um pregador na sua família, transmitir a vontade divina.
E é justamente isso que nós vemos, por exemplo, nesse período, né? Quando, na verdade, avança um pouco a revelação e chega no período patriarcal, que é do que estamos falando agora, justamente do período dos patriarcas. Os patriarcas, então, que eram os líderes das suas famílias, né? Ou dos clãs, eles eram os responsáveis por transmitir a vontade divina. Então essa era a função. Em outras palavras, os patriarcas eram pregadores de suas famílias. Não é? Eles pregavam para suas famílias. Uma função realmente muito importante e que nos mostra, na verdade, uma função sacerdotal. Os patriarcas, eles eram legalmente, então, os sacerdotes. Ou seja, eles eram instituídos como sacerdotes, na verdade, antes, então, do período levítico, onde o sacerdócio levítico é instituído legalmente, certo? Então os patriarcas ocupavam essa função, esse ofício, na verdade. Ainda tratando desse período patriarcal, observemos algumas questões importantes. No 5º slide, vemos um exemplo claro no Antigo Testamento, confirmado pelo Novo Testamento. Noé é chamado de pregador da justiça e Abraão de profeta, por exemplo. Vamos ler esse texto, então, 2 de Pedro, não é, na verdade, sobre a afirmativa do Novo Testamento em que Noé era um pregador da justiça. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O apóstolo Pedro aqui, então, ele chama Noé de pregador da justiça, não é? Porque o entendimento justamente é esse. Os patriarcas, Noé era um patriarca também, então Noé, como um patriarca, Noé, como um líder ali da sua família, ele era o pregador, era dele a função de transmitir a vontade de Deus para a sua família. Vejamos ainda o que o texto bíblico fala também sobre Abraão. Diz bem assim: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois deles, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18 e verso 19. Mais uma vez nós percebemos então a função de um patriarca, não é? De anunciar, de pregar, de ensinar a vontade de Deus, aquilo que Deus revelava diretamente a eles, porque Deus não tinha ordenado ainda que fosse escrito, na verdade, não é? Então, eles recebiam a mensagem direto de Deus, certo? E transmitiam para seus familiares. Deus revelava de fato a sua vontade aos patriarcas e eles assim ensinavam aos seus filhos. Essa é a tradição oral que nós encontramos então na Escritura e o que está registrado para o nosso entendimento também e testemunho. Ainda tratando desse período patriarcal, temos que entender também questões fundamentais e ficar gravado uma coisa em nossa mente, sobre a função, o objetivo em si da pregação. Olhemos então o slide número 6. Por mais que a pregação sofra certas mudanças devido à progressão da revelação, sua finalidade é inalterada. A pregação tem como objetivo o anúncio da vontade de Deus. Por isso é muito importante entendermos, meus irmãos, que essa é a função, esse é o objetivo, a finalidade da pregação. Transmitir a vontade de Deus. Isso seja naquele período antigo, seja nesse período de hoje, certo? A pregação não perdeu a sua funcionalidade, não perdeu o seu objetivo. Não é? É muito importante a compreensão disso, porque, diga-se de passagem, não é um parênteses aqui, na verdade, nós percebemos de maneira muito clara que a pregação tem tomado rumos diferenciados naquilo que as pessoas entendem como cristianismo moderno, não é? E esse pensamento é muito estranho às Escrituras. Quando nós percebemos que as pessoas pregam não mais para transmitir a vontade de Deus, que está revelada em sua palavra, e ficam buscando novas revelações, ou na verdade coisas novas, diferentes daquilo que está revelado na Escritura, nós percebemos que as pessoas não entenderam então o objetivo da pregação em si, não é, que é transmitir a vontade de Deus. Deus não nos ordenou a pregar para usarmos então esse meio, essa ferramenta da pregação, certo? Para ficar massageando o ego das pessoas, não é? Para ficar trazendo mensagem de autoajuda, certo? Tudo isso não caracteriza o que é a pregação bíblica, o que é o propósito da pregação que a Bíblia revela, certo? A pregação é, em si, a ferramenta que o Senhor nos deu, na verdade, para a transmissão da sua vontade. Qualquer tipo de discurso que não se proponha a trazer a vontade de Deus
fazendo a exposição da Bíblia, da palavra de Deus, do texto sagrado, não é pregação de acordo com a Bíblia. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente para não confundirmos o objetivo da pregação. Ainda no slide número 6, olhando para o papel tão importante dos patriarcas, que eram os pregadores em suas famílias, devemos, por meio dessa verdade, considerar a mesma prática, pois Deus é um Deus de aliança e Ele criou a família, dando papéis a cada um de seus membros. Aqueles que conhecem a Deus, por sua graça através de Cristo, entram em aliança com Ele. Os tais devem ser os pregadores em suas famílias. Então, nós aprendemos, na verdade, desse período dos patriarcas, uma lição muito fundamental. Deus é um Deus de famílias, um Deus de aliança, certo? Nós não podemos entender, então, que a pregação está despresa do contexto familiar. É muito importante. Estamos falando de pregação a nível de comunidade, do discurso, na igreja. Mas é importante entendermos como a pregação se deu inicialmente e, na verdade, ela não perdeu essa função ou esse objetivo. E a pregação deve ser vista também, nesse sentido, como tendo essa base, ok, para ensinar a vontade de Deus à família. Então, esse é o exemplo que nós temos bíblicos do período dos patriarcas. Os patriarcas eram pregadores em suas próprias famílias. Que venhamos tomar isso como exemplo também, Porque se conhecemos a palavra de Deus, se conhecemos a verdade do Evangelho, também temos o dever, a obrigação moral e espiritual, na verdade, de transmitir, certo, a vontade de Deus para os nossos familiares, No caso, para a família imediata, como era o contexto dos patriarcas ali. Muito importante, então, entendermos e refletirmos dessa verdade. Bem, vamos então agora para o período da pregação no deserto. Então, nós começamos com os patriarcas, primeiro entendendo, na verdade, o propósito e o objetivo da pregação, acompanhamos uma certa evolução nesse período patriarcal e agora vamos avançar um pouquinho lá para o deserto, Para o período do deserto, para entendermos como que era a pregação naquele período. A saída do povo de Deus do Egito e os 40 anos de peregrinação no deserto constituem-se nova e importante etapa na história de Israel e na revelação da vontade de Deus com relação ao culto e à pregação. Nessa incipiente teocracia, a pregação competia a Moisés e aos sacerdotes. Porém, Moisés recebeu uma missão bastante temporária, semelhante aos apóstolos no Novo Testamento. Muito importante para nós entendermos também que nesse período, então, do deserto, devido à revelação, a progressão, a progressividade da revelação, certo? A pregação, então, sofre certas alterações, não perdendo elementos, mas tendo elementos acrescentados. Na verdade, tendo elementos que são esclarecidos, na verdade, como a revelação. Então, por exemplo, nós percebemos algumas características importantes nessa revelação, porque a lei ali já é instituída. Então, Moisés, que é esse representante ou esse porta-voz de Deus, que é a função do pregador nesse sentido, ou do sacerdote, ele tem essa função de transmitir a vontade de Deus para o povo. Então, é por meio de Moisés que Deus entrega a lei às pessoas, ao povo de Israel, certo? É por meio de Moisés que Deus ele trabalha, na verdade, exortando o povo, corrigindo o povo, exercendo juízo sobre o povo, e tudo o que Moisés faz é transmitir aquilo que Deus lhe entrega, aquilo que Deus lhe fala, entende? E houve essa alteração, então, direta, onde você tem ao mesmo tempo que Moisés, como sendo um profeta, recebendo, e também sacerdote nesse sentido, recebendo a vontade de Deus ali, a ordem de Deus para passar para o povo as suas orientações, ao mesmo tempo Deus institui a lei e o povo tem que ser orientado de acordo com essa lei. A função de Moisés, ela é uma função bem parecida, por exemplo, com a dos apóstolos no Novo Testamento. Porque Moisés, ele foi, na verdade, levantado ali como libertador e aquele que ia ser mediador entre Deus e o povo, certo? Mas o seu ministério ou o seu ofício era muito temporário. Ou seja, com a morte de Moisés ou o fim do ministério de Moisés, não acaba a obrigação ou o objetivo ou a funcionalidade da pregação. O objetivo da pregação, ou seja, a transmissão da vontade de Deus, tem que permanecer, e por isso Deus institui, por exemplo, o ministério sacerdotal, o sacerdócio levítico, que eram responsáveis nesse sentido pela pregação, pela transmissão da vontade de Deus. Quando eu citei que Moisés, nesse sentido, tinha uma função semelhante à dos apóstolos, lembrando que os apóstolos, na verdade, eles tiveram um tempo muito específico de ação na história. Ou seja, o que os apóstolos fizeram não se repete nesse sentido. Era um período
temporário curto, onde eles transmitiam diretamente a vontade de Deus. Os apóstolos, eles eram como profetas, então o que eles traziam para a igreja era revelação, semelhante ao que Moisés trazia e os demais profetas. Entende? Então Deus falava com os apóstolos, nós temos registro disso aí em Atos, por exemplo. Deus falava com os apóstolos, então que Paulo, que Pedro, né, e os demais apóstolos, quando aqueles que escreveram nesse sentido, traziam para a igreja, era revelação, não é, da parte de Deus. Deus confirmava, por exemplo, o Antigo Testamento por meio dos apóstolos, e os apóstolos foram usados por Deus para lançarem os alicerces da igreja, para ficar bem claro, estabelecido qual seria então o formato da igreja, certo? Nessa progressividade da revelação. Então, perceba a função específica dos apóstolos. Por isso, não é, que a gente não pode entender mais como se hoje houvessem apóstolos verdadeiros, não é? Porque de fato eles cumpriram uma função realmente muito específica, tanto é que eles não ordenaram ou consagraram ninguém ao apostolado, certo? A não ser Matias, né, por causa do que Judas fez nesse sentido. Ou seja, eles não consagraram ou ordenaram nenhum apóstolo depois disso, mas simplesmente pastores, presbíteros, não é, diáconos, para cuidarem da igreja, enquanto na verdade a base da igreja tinha sido lançada. Eles trouxeram revelação, o ministério deles de ensinamento imediato encerra-se com a morte de cada um deles e permanece ainda o mesmo propósito de ensinamento da vontade de Deus, confiado agora aos presbíteros da igreja, né, os pastores, os bispos, certo? Com a ajuda ali dos diáconos e os demais ofícios. Então perceba que, principalmente agora no caso, oficialmente o pastor ou o ministro da palavra é aquele que tem a função de transmitir a vontade de Deus. Encerrou-se o ministério apostólico, iniciou-se o ministério pastoral nesse sentido, ou o ministério da palavra para transmitir essa vontade de Deus. Não é por isso, daí a semelhança entre Moisés e os apóstolos, que tiveram um tempo muito específico, mas a função deles, a função no que tange a questão da revelação e transmissão da vontade de Deus, permanece na igreja do Senhor. No nosso slide número 8, ainda sobre a pregação no deserto, a função dos sacerdotes era continuar com o principal objetivo na mediação humana, transmitir a vontade de Deus para o povo. É interessante notar que, embora o ofício de sacerdotes ou de sacerdote tenha perdido sua vigência decorrente ao sacerdócio universal de todos os crentes e por causa do grande sumo sacerdote que é Cristo, a funcionalidade é a mesma em todas as épocas. Uma coisa que tem que ficar gravada nessa aula de hoje sobre a história da pregação, tratando do período patriarcal e do período do deserto, onde houve essa pequena evolução ou progressão na revelação, alterando então também a forma ou formato em si da mensagem, né? Acrescentando na verdade mais revelação sobre a verdade, não é? Na pregação. Nós percebemos então que Deus ele preserva em todos os tempos o ofício sacerdotal, ou o ministério sacerdotal, ou a função sacerdotal, porque na verdade quem transmite a verdade, não é, são os sacerdotes. Essa era a função dos sacerdotes no Antigo Testamento, não é, transmitir a vontade de Deus. Ou seja, os sacerdotes ensinavam a palavra, ensinavam a lei. Era a função deles, não é? Quando Moisés partiu, os sacerdotes continuaram fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, desde quando foram instituídos, não é, no deserto, transmitir a vontade de Deus. Esse é o ofício sacerdotal. E isso antes do sacerdócio levítico ser instituído, porque como nós já falamos no período patriarcal, eles transmitiam também como sacerdotes, eram sacerdotes legais nesse sentido, para transmitir a vontade de Deus. Eram os pregadores também, assim como os sacerdotes no período de Moisés. E essa função então, esse objetivo na verdade, ele permanece em toda a progressão da revelação. Então passa pelo período dos patriarcas, certo? Pelo período do deserto e passa pelo período monárquico e assim por diante. Quando vai avançando também, a pregação vai sendo enriquecida com a clareza da revelação. Então hoje, para fechar essa aula, nós temos que entender isso aqui, meus queridos. O objetivo então da pregação é justamente esse, a transmissão da vontade de Deus. Todo tipo de discurso que não tem isso como pressuposto, que não transmite aquilo que está revelado na Escritura, não é a pregação bíblica. Nada tem a ver com o cristianismo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito importante entendermos essa função, porque as pessoas têm de fato usado hoje a pregação para muitas coisas que não é transmissão da palavra de Deus. E hoje, como nós aprendemos na verdade na progressão da revelação, né?
e como isso afeta a pregação, nós entendemos que hoje Deus não fala diretamente com o homem, como falava naquele período, por isso ele nos deixou a sua palavra registrada, não é? Então, Deus ele preservou a palavra dele na sua igreja para que nós tivéssemos acesso à Bíblia Sagrada e então, olhando, estudando, examinando as Escrituras, é que nós então entendemos a vontade de Deus e transmitimos, expondo essas mesmas Escrituras para as pessoas. Essa então é a mesma função, ou na verdade, é a mesma função de um sacerdote, não é? Embora o título sacerdotal e a função, as outras demais funções do sacerdote não são usadas mais hoje, porque todo crente agora é um sacerdote em Cristo nesse sentido, não é? O sacerdócio universal de todos os crentes. Então, as pessoas não precisam mais de mediadores, não é? Um pastor não é um mediador mais entre Deus e os homens. Então, essa função acabou-se. Nós já temos um sumo sacerdote que é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único mediador, na verdade, não é? Então, como não se há mais essa necessidade de sacerdotes humanos e falhos, certo? Todo crente é um sacerdote por meio de Cristo, que é o sumo sacerdote. Sendo assim, o que nós temos, que é a revelação escrita, não é? A Escritura Sagrada é o suficiente e aquilo que nós devemos, como igreja, buscar, examinar, compreender para transmitir para as pessoas. Quando é que alguém está transmitindo a vontade de Deus para as pessoas? Quando essa pessoa estuda a Bíblia, examina as Escrituras e expõe essas Escrituras, não é? Então até a maneira que você aborda a Escritura pode dizer se você está transmitindo a vontade de Deus ou não. Se uma pessoa ela não se importa em estudar o livro para compreender de fato o seu contexto, o entendimento do que Deus queria de fato ali por meio dos autores humanos revelar às pessoas, não é? Então fica difícil a pessoa dizemos que essas pessoas estão transmitindo a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos de zelo em exposição da Escritura, não é? Essa foi a nossa primeira aula e a primeira parte sobre a história da pregação. Na próxima aula trataremos, já iniciando, do período monárquico. Então na próxima aula vamos tratar sobre o período monárquico, estou acompanhando o livro aqui, sobre o período durante e pós-exílio, não é? Então vamos tratar da pregação no período do exílio e depois pós-exílio, certo? Para fecharmos essa primeira parte, então, na nossa segunda aula. Que Deus abençoe a sua vida, certo? Muito obrigado por sua atenção. Estude bem, ouça bem direitinho e não se esqueça. Assista o vídeo, certo? E aproveite realmente para poder fazer anotações ou perguntas de repente. Mas não se esqueça, procure adquirir esse material do Reverendo Paulo Anglada, Introdução à Pregação Reformada, para que você tenha acesso completo às informações do livro. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Esse é o Projeto ETA, Escola Teológica Alagoana.